Quando a criança, né, é diagnosticada, né, com autismo, então ele precisa de fazer terapias especiais que são chamadas. Antigamente, na legislação da regulatória da Agência Nacional de Saúde, essas terapias tinham limitações. Em 2022, houve uma ruptura disso, não pode mais ter limitação, e a ANS ainda acrescentou que mediante a prescrição do médico assistente, deve-se ser autorizado qualquer método ou técnica prescrita. Prepare-se para causos e casos. Os causos da vida que se transformam em casos jurídicos. É um processo. E nem todos sabem fazer isso com maestria. Estamos hoje com um mestre na solução de problemas. Uma vida dedicada à solução de problemas. Prepare-se para conhecer melhor alguém que sabe usar o direito para resolver problemas. Mestre, doutor em direito, professor, coordenador de cursos de direito do consumidor, direito à saúde, direito médico e, principalmente, nosso amigo, grande amigo, Marlos Chiani. Marlos, é uma entrevista curta, nós não podemos ler o seu currículo, mas no modo autobiográfico, peço que você comece nos contando quem é você, de onde vem e quais são os desafios, os projetos atuais. Muito obrigado por essa oportunidade, grande amigo Antônio Joaquim. É uma alegria estarmos aqui nesse dia presencialmente, né, falando um pouco dessa solução de casos, dos causos e dos casos, né, que é muito interessante. E o direito é chamado para solucionar isso, né? Quando iniciei, depois da minha faculdade de Direito, né, tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público, né, ao seu lado, e ali comecei um aprendizado muito grande nos eventos que a gente tinha de capacitação, principalmente dos PROCONs municipais, né, e depois tive uma oportunidade aí de ser assessor jurídico, né, no Ministério Público, né, onde fui para a Promotoria do Consumidor, o PROCON estadual, que por força da Constituição do Estado de Minas Gerais, ele é um órgão dentro do Ministério Público. E ali a gente tinha a função, né, uma dessas funções era de fazer uma capacitação dos PROCONs, né? Então a gente ali fazia congressos, fazia eventos, mas principalmente os eventos técnicos, né? Para essa Talvez turma. nem todos saibam, mas o Código do Consumidor é de 1992, né? Então, em 95 ele engatinhava, tinha 3 anos. Bem, então eram 6 PROCONs municipais? Acho que é mais ou menos esse número de PROCONs, mas o interessante é que eles foram só se alavancando, né? Acho que o Ministério Público entendeu a necessidade, ainda mais com o advento do Código de Defesa do Consumidor, de potencializar esses órgãos, né? Então nós começamos todo um trabalho, né? E aí, lógico, capitaneado pelo próprio Dr. Antônio Joaquim, né? Em relação a essa capacitação dessas pessoas e desses municípios da importância do direito do consumidor e como que ele iria ajudar na resolução desses problemas, né, através dessa nova legislação que estava vigorando no país. Dali você foi para o Ministério da Justiça? Acabou que eu tive uma passagem antes no PROCON Municipal de Belo Horizonte, né, e depois tive a oportunidade, né, de ir para o Ministério da Justiça e lá também desenvolvemos muitos cursos de capacitação já para o resto do país, né? Então levando essa metodologia do estudo de casos, né, que a gente aprendeu aqui em Minas Gerais, através da professora Harriet, professora alemã, né, que veio aqui fazer um estudo comparado com o direito civil, até com
o respaldo da professora Cláudia Lima Marques, né? Então, com o intuito da gente conhecer essa metodologia dos precedentes alemães, a gente começou a ter essa nova dinâmica aí em relação aos estudos de caso. E a partir daí eu fui desenvolvendo já também nas minhas... Aí eu fiz um mestrado, né? Já em 2009, depois... busquei o doutorado, né? Então já concluído também, e nessa praticidade aí, né, já envolvendo a academia, comecei a desenvolver alguns cursos. Hoje dou aula na faculdade Unimed, dou aula na faculdade Mineira de Direito, desenvolvendo sempre o direito do consumidor e direito à saúde. Meu nicho agora ficou restrito bastante a esse ramo do direito aí e na solução dos conflitos desses direito do consumidor e do direito à saúde. É importante aqui para nós conhecer como resolver problemas usando o direito e conhecer o método de casos. Então, gostaria de te ouvir um pouco mais sobre essa sua experiência com o método de casos. Lá atrás, como é que isso aconteceu? Então, acho que a minha grande experiência foi em 1998. Nós tivemos um grande encontro técnico, um curso, né, promovido pelo próprio Ministério Público, né, dentro da promotoria lá do consumidor, que o senhor é o coordenador, do PROCON estadual, onde nós agregamos ali professores da Universidade Federal, né, principalmente na área de direito civil, da Universidade Católica, né, de algumas outras faculdades, inclusive da Milton Campos, e ali a gente conseguiu levar para o público os estudos de caso, seja na área de produtos, seja na área de serviços, né? Aquilo ali foi muito interessante. Falamos sobre serviço, quando você fala sobre serviço, ali a gente falou muito sobre serviço turístico, mas falamos sobre plano, já falava sobre plano de saúde naquela época, que era a entrada da nova lei. A lei era de 98, entrou em vigor em janeiro de 99, mas ali ela já tinha sido publicada em junho de 98, então foi naquele momento ali que a gente começou a desenvolver esses estudos de caso com esse ensinamento da professora Harriet, né, em vários segmentos de consórcio. Então, eram salas, né, a gente dividiu em salas, em grupos, onde que as pessoas iam trocando de salas. Em cada sala que ela adentrava, ela fazia ali o trabalho, né, do estudo de caso, da metodologia de ensino do estudo de caso com aquele facilitador. E qual é a diferença dessa metodologia para a metodologia comum utilizada no Brasil? Acho que é um raciocínio lógico, né? A gente vai para o fato. Acho que muitas das vezes a gente se esquece como é a importância de um fato. Né? O fato ele é importante para a gente verificar a norma jurídica, né? Então, assim, através dos fatos, os fatos bem contados, aquilo que realmente nos interessa, que a gente pode fazer a submissão ao positivismo, né? Ou mesmo aos princípios que norteiam o direito. Através disso, a gente vai tendo um raciocínio lógico de como solucionar aquele caso. Mas é através dessa metodologia, porque você tem ali o caso, o fato, a norma principal aplicável, né? Ela é aderente, não é aderente? Como que a gente vai estabelecer? Há alguma lacuna legal que a gente não tem ainda na norma, que a gente possa complementar ela com alguma norma infralegal ou mesmo um princípio geral? Então a gente tem que ir buscando essas alternativas, né, para verificar a solução do caso em cada fato, da importância dele. E depois dessa metodologia, acho que é enriquecedor, que acho que o aprendizado ele vem ainda, aflora ainda mais, quando a gente faz a variação do caso, né? Eu falo muitas vezes na aula que o aluno, né, ele fala, professor, mas e se? Né? O e se muda o fato. E se mudar o fato, pode mudar o direito com certeza, e muda a norma principal aplicável. Então, se é de um jeito, passa a ser de outro. Então, a importância disso e as variações para que você consiga ter um raciocínio lógico para a resolução daquele caso jurídico. Para que os que nos ouvem entendam melhor, eu sei que hoje, dentro da sua experiência, há necessidade de ministrar aulas, como naquela época, para pessoas que não são formadas em direito. Ensinar direito para quem é da medicina, por exemplo. E
eu sei do seu trabalho ensinando para médicos. Seria possível dar um passo a passo? Como é que se prepara um caso e como é que se apresenta esse caso para que os médicos entendam o que é o direito? Foi um grande desafio. Hoje eu faço muito um workshop, né, para médicos, profissionais da área de saúde, sobre normativas de saúde, seja ela pública, seja ela privada, né? E uma do contexto que eu coloco é a descrição, muitas das vezes, do estado clínico desse paciente. É importantíssimo isso, porque no relatório médico, muitas das vezes, né, eu busco esse respaldo ou num processo de algum caso que eu já atuei, né, guardando as devidas informações com a da LGPD, mas o estado clínico daquele paciente, ele é muito importante para que o direito possa atuar. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo prático aqui, no caso de terapias especiais hoje, né, utilizado. Então, a depender do diagnóstico e a prescrição médica para determinado método a ser praticado, seja numa fonoaudiologia, numa terapia ocupacional, o paciente nem tem condições de absorver esse método técnico. Então, isso é importante, da riqueza dos fatos que possam, na linguagem médica, ele entender que o direito é cabível ou não em virtude da prescrição que foi dada ao médico. Então, eu pego como se fosse uma prescrição do médico assistente que está ali realmente assistindo o paciente. Por exemplo, nós estamos vendo hoje uma epidemia, né, de casos, creio que deve existir na realidade e que vem para o judiciário, envolvendo questões de autismo. Parece que esse seu exemplo pode se encaixar aí. Poderia nos dar um exemplo de autismo? Como é que seria alguém com um diagnóstico de autismo e várias prescrições? Seria isso? Isso. Então, quando a criança, né, é diagnosticada, né, com autismo, então ele precisa de fazer terapias especiais que são chamadas. Antigamente, na legislação regulatória da Agência Nacional de Saúde, essas terapias tinham limitações. Em 2022, houve uma ruptura disso, não pode mais ter limitação, e a ANS ainda acrescentou que mediante a prescrição do médico assistente, deve-se ser autorizado qualquer método ou técnica prescrita. E isso abriu um leque muito grande, né, para saber o seguinte: quais são esses métodos ou técnicas que hoje são reconhecidos como eficientes para o tratamento para essas crianças nessas terapias especiais. Então hoje, como a gente faz no estudo de caso, a gente coloca esse diagnóstico deste paciente, né, e coloca lá se ele foi prescrito para ele 30 sessões de psicoterapia no método X, né, no método Prombot ou método Bobot, né? Então, assim, são métodos, mas esses métodos são reconhecidos. Aí a gente faz isso também, porque essas crianças, elas precisam de várias terapias. Então, é a psicologia, é a terapia ocupacional, eles precisam de fonoaudiologia também? Então, a ecoterapia hoje, ela mesmo que prescrita, o judiciário também já tem entendido, e a própria agência, que não há. Assim, o judiciário, lógico, tem algumas decisões favoráveis, mas a Agência Nacional de Saúde entende que não é possível a cobertura. Por quê? No ambiente regulatório, doutor Antônio Joaquim, o que nós temos? Que todos esses tratamentos devem ser feitos em ambientes de estabelecimentos de saúde. Uma ecoterapia é feita fora do ambiente de estabelecimento. Então, assim, não haveria obrigatoriedade. Então, são alguns pontos. Então, a hidroterapia é a mesma coisa, ecoterapia, mas a musicoterapia, só para a gente ter uma legislação já amparando, mas precisa ser feita por um profissional de saúde, não um músico qualquer. Então, são esses detalhes, eles que são importantes, que como direito vai trazer um raciocínio lógico para a cobertura ou não dessas terapias. E a perspectiva é uma perspectiva sempre individual a partir do eventual direito, né, dessa criança ou desse paciente,
Ou o estudo também abarca uma perspectiva coletiva, no sentido de, se eu vou oferecer isso, eu tenho que oferecer para todos? Porque quando há uma mudança, né, num perfil epidemiológico e determinada doença começa a crescer e você começa a ter tratamentos muito caros, isso tem um impacto coletivo, né? Isso é tratado também? Sim, porque aí é um pensamento meu, né? É onde que se você acaba dando cobertura além daquela que uma atividade econômica que vem exercer da iniciativa privada começa a ter que dar cobertura além daquilo que é prescrito pelo próprio ambiente regulatório, eu acho que isso acaba levando um prejuízo que eu chamo para os consumidores passivos. São aquelas outras pessoas que acabam pagando a conta, porque é tudo, querendo ou não, um mutualismo. A conta-prestação só vem de uma pessoa, que é o consumidor. Né? Então, assim, não tem outro pagante nessa história. Então, se você dá uma cobertura a mais, né, assim, você acaba tendo que socializar este custo para os demais. Então, é nessa situação que a gente acaba no estudo de caso evidenciando. Me permite aqui, por exemplo, só um contexto. Quando a gente chega e vai explicar isso, como que é o contexto da saúde suplementar, eu vejo grandes números. Só para você ver, nós estamos com 52 milhões de beneficiários inscritos neste sistema de saúde, né? Que é um sistema privado de saúde. Só que nós estamos que 37 milhões estão inseridos em contratos coletivos empresariais. O que eu mostro para eles? Como que a economia é importante no estúdio, mas como que a economia é importante? Porque se a gente não tiver emprego, nós também temos um déficit nessa saúde suplementar. Por que nós temos déficit? Porque hoje nós somos dependentes maiores de empresas que são as contratantes nesse sistema. Então, quer dizer, olha a importância de ter uma economia forte, de ter empregos para essas pessoas que estão alavancando e o quê? Sustentando realmente a saúde suplementar nesse Brasil. Voltando então ao estudo de caso, né? Tudo isso faz parte do estudo de caso. Sim. Porque eu tenho que ter o contexto do caso para poder entender o problema, não só da perspectiva individual. Hoje, em geral nas profissões, com esse rápido surgimento e avanço da inteligência artificial, nós temos o temor. A inteligência artificial vai tirar meu emprego? Eu gostaria de te ouvir sobre isso, porque as características do seu trabalho são únicas. Como é que é a sua visão sobre o impacto da inteligência artificial no setor, no trabalho do profissional do direito? Então, eu vejo que a inteligência artificial ela tem que ser vista que antes tem que ter uma inteligência humana. Por que essa inteligência? Porque eu tenho que traçar o que eu quero de informação. Informação por informação são só informações. Mas qual o objetivo dessas informações? Quais informações eu quero? Vou te dar um exemplo da minha área. Né? Eu não tenho uma inteligência artificial hoje em judicialização da saúde que evidencia quais são os médicos prescritores desta assistência à saúde. Eu não enxergo isso. A inteligência artificial não pega isso hoje num processo judicial. Não são informações que ela consegue porque não está em nenhum local. Né? Esse dado não é coletado ainda. Então, quer dizer, quem tem que fazer essa coleta de dados? Quem tem que fazer essa programação? Mas para que eu preciso disso? Eu realmente preciso? Por que eu preciso? Então, a minha inteligência humana tem que, para eu fazer uma gestão eficiente ou até uma resolução de casos, eu tenho que entender o
por que eu preciso dessas informações. Então, a partir do momento que eu sei quem é o prescritor, eu vou saber qual área que ele está, né, da medicina. Então eu tenho mais casos judicializados porque o médico tal está prescrevendo uma determinada prótese que é na área de ortopedia. Com isso, eu começo a traçar informações importantes. Mas não essas informações, eu não vou conseguir ela muitas das vezes com a inteligência artificial, cruzando esses dados, né? Por enquanto. Porque onde que eu vou buscar que essas bases vão se encontrar? A base que é onde tem a autorização versus a base da judicialização. Né? Então, isso eu tenho que fazer muitas das vezes internamente. Né? Então, eu vejo assim com bons olhos que a inteligência artificial ela acelera várias informações. Mas dessas informações que eu tenho no universo, ainda mais eu tenho no universo médico, que ela é muito importante. Eu vejo ali vários diagnósticos, né, que eu posso pegar, mas eu tenho essas informações em algum dado do sistema, ou num ambiente hospitalar, ou num ambiente clínico. Mas, voltando aqui, em algumas searas, eu não vou ter essa informação e eu tenho que trabalhar ela humanamente. Mas para isso eu tenho que entender, eu enquanto gestor, seja eu público ou privado, aonde que eu quero chegar com essa informação? Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que ter a informação, mas para ter a informação, eu tenho que ter alguém alimentando o sistema com essa informação. Daquelas informações que você não tem no mundo público. Quando você tem que o processo, né, ele é público, ele não está ali sobre o manto ali do segredo de justiça, você tem uma série de informações e um robô pode captar essas informações, mas não necessariamente vai ter as informações que você quer ou que você necessita para fazer uma boa gestão. Esse é o meu lado que eu verifico isso. Lógico que nós temos hoje inteligência artificial que faz uma petição inicial, né? Mas será que, aí a gente volta, ele consegue trabalhar no fato? Porque o fato ele é próprio. Então, assim, ele vai ter, sim, aquela estrutura de uma fundamentação jurídica. Mas será que ele ataca no fato? Aquilo que eu sofri, foi um voo lá no exterior. Não, foi um voo nacional, não internacional. Então, são peculiaridades que muitas das vezes, né, ele não chega de forma detalhada como vai ser feito isso. Então eu acho que assim, há uma tranquilidade para nós profissionais que ainda sabemos, né, que a importância dos fatos e que elas, para resolver esses problemas, é necessário ainda o humano. A gente está chegando ao final e gostaria de ouvir uma reflexão sua sobre a formação como professor, como estudioso, né? Dentro desse quadro todo traçado. Quais são os desafios? O que é que tem que ser ensinado? Como é que tem que ser aprendido para que a gente possa resolver melhor os casos? Eu vejo que hoje nós temos que unir, né, cada vez mais o direito material e a prática jurídica, né? O nosso grande desafio é isso. Eu vejo muitos colegas que acabam só trabalhando incansavelmente com direito material ali, mas esquecem da prática. Então, aliar esses dois momentos, unir essa força, eu acho que ela é muito importante para o ensino jurídico. Né? Hoje é o que a gente se propõe, até em plataformas digitais, lançar desafios através de estudo de casos para que essas pessoas tenham o caso antecipado e, ao ter a aula com o professor na plataforma digital, um momento que se tem algumas aulas, né, que a gente tem, essa pessoa já venha para fazer uma discussão desse estudo de caso. Então, quer dizer, para ela aliar o fundamento que ela precisa ter, né, jurídico, com a praticidade. Então, acho interessante, um grande desafio, é o desafio que a gente proporciona ao aluno hoje, ele trabalhar mais o caso concreto. Perfeito. Nós vamos
agradecer a sua participação, a sua presença, e a gente não termina aqui. É um início de uma jornada em que a nossa preocupação é que os casos sejam resolvidos, que as pessoas aprendam a solucionar os problemas usando o direito. Agradeço muito, Marlos, a sua presença, a sua participação, e nós vamos continuar com os nossos causos e casos. Até a próxima.